Eu sou João Carpalhal, tenho 36 anos, sou quadrinista e vivo em Caxias há 36 anos. Nos anos 80, quando eu era menino, a dislexia ela não era uma coisa assim popular, né, divulgada, né? Hoje fico até, né, feliz em ter alguma coisa em comum com Tom Cruise, né, com Walt Disney, com alguns caras assim. Mas no início lá, quando eu era menino, a coisa era diferente. Você ter dificuldade para ler, para fazer conta, você era o burro, né? É o burro da turma. Professoras, inclusive, até chamaram minha mãe no final da aula para dizer, ele é burrinho, né? E minha mãe não admitia isso, porque minha mãe é professora de literatura. E aí ela começou a procurar, pesquisar, pô, o que meu filho tem, né? Aí fazia aula particular com vários professores diferentes. O pessoal falava, pô, não, o garoto é inteligente e tal. A maneira dele aprender é diferente. E aí até que finalmente ela chegou no psicólogo, eu não lembro, se era um psiquiatra. O cara era espírita e tal, e ele falou, olha, o seu filho é disléxico. Ele tem uma dificuldade para ler. Ele tem uma dificuldade para... A maneira que ele aprende, a maneira que ele entende as coisas é uma maneira um pouco diferente das outras crianças. Você tem que buscar alguma coisa que prenda a atenção dele e faça com que ele passe, que ele supere essa dificuldade de alguma forma. E assim, minha mãe sempre curtiu história em quadrinho também, né? E aí ela pegou e me apresentou ali. Eu era moleque, me deu um gibi, era um gibi do Batman. E a partir dali, quando eu peguei o quadrinho, uma memória assim muito vaga de garoto, né? Eu comecei a conceber a letra como ilustração. Então, quando a letra era ilustração, quando ela estava dentro de um balão de história em quadrinho, a letra não caía. Dislexo uma vez é igual ser flamenguista, né? Flamengo até morrer dislexo a vida inteira. Mas você supera, né? Você passa a ter você pode ter uma vida normal como qualquer pessoa, enfim, né? E é muito curioso você tocar nisso, né? Porque até o período em que eu fiz faculdade eu escondia que eu era disléxico, eu tinha uma vergonha de falar isso. Mas hoje não, hoje eu vejo que aceitar isso e colocar isso de uma forma, expor isso, né, de uma maneira em que eu aceito e que eu supero, acho que pode ajudar outras pessoas também a encararem isso de uma outra maneira e, enfim, né? Acho que essa é a missão do quadrinho também. Eu fazia faculdade no centro, na Candelária, e eu fazia história. E você sabe que o historiador, ele precisa comer texto, né? Precisa ler absurdamente. Hoje eu leio bem, não como meus amigos historiadores leem por aí, né? Mas é uma dificuldade muito grande você ter uma penca de texto para ler numa faculdade. E, pô, cara, como é que tu vai chegar pro teu professor e falar assim, pô, cara, eu sou disléxico, me dá uma colher de chá. Então, pô, a maioria das vezes eu ia fazer a prova sem entender nada. E aí, cara, eu aprendi ali que eu era um bom escritor, porque eu aprendi a enrolar. Aí ali eu começava a criar formas de contar coisas que não estavam na pergunta, mas que o professor olhava e podia dizer assim, bom, esse cara ele tem algum conteúdo, né? Esse cara ele não é burro, mas ele nitidamente está me enrolando. Ele sabe escrever, ele está me enrolando. E aí eu aprendi a enrolar um pouco através das palavras para não zerar a nota. Mas foi complicado até eu finalmente aceitar essa coisa, né, de que existe uma maneira diferente de aprender, que existe uma forma, né, enfim, que você precisa primeiramente se aceitar para você viver bem, né? Então foi isso. Eu deixei a faculdade e fui trabalhar, né? Falei, bom, já estou gastando muito dinheiro pagando faculdade, eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu trabalhei 3 anos no telemarketing. Cara, foi a experiência mais sofrível da minha vida, assim. Já trabalhei como vendedor, já trabalhei como matador de galinha, quando era moleque. Já fiz algumas coisas assim bastante estranhas, mas a mais bizarra foi trabalhar no telemarketing. Eu chegava a falar com cerca de 300 pessoas por dia. Eu adquiri uma tendinite que me acompanha até hoje, me prejudicou mesmo. Mas ali eu tive tempo de estudar o que eu gostava, né? Ganhava uma grana trabalhando e
como a carga de horária era curta, eu conseguia desenhar no ônibus, eu conseguia vir, de repente, ali no centro, eu trabalhava no centro da cidade, então ali eu tinha a Biblioteca Nacional, tinha o Instituto Goethe, tinha a Banca do Blues, tinha lugares ali que dava para frequentar numa pausa de almoço ou de trabalho, ou qualquer coisa assim. Então foi um período que, assim, foi um inferno astral, mas ao mesmo tempo foi libertador. Foi ali que eu percebi que eu não queria mais trabalhar para patrão, foi ali que eu percebi que o sistema está todo errado, foi ali que eu percebi que a maior parte das coisas que a gente vive nos nossos sistemas foram feitas para não dar certo, foram feitas para enrolar, foram feitas para procrastinar, né? Foi ali que eu percebi que existe uma minoria que domina a grande maioria, que para essa minoria é muito interessante que a costureira continue costurando, o gari continue recolhendo lixo e que essas pessoas continuem fazendo atividades que para eles são inferiores, quando na verdade essas atividades têm uma grande importância para a sociedade. Então, quando eu começo a ter uma abertura maior para enxergar essa realidade, né? Lógico, eu era um garoto, eu ainda sou, né, um cara da Baixada Fluminense, nascido e criado aqui, que conhece a realidade do trabalhador, de pegar o trem, de trabalhar, e que conhece a realidade daqui, mas que quando, mesmo desde menino, quando eu faço quadrinho lá no Rio, eu fiz curso de quadrinho no Largo do Machado com Charles Berto, e nessa época, inclusive, a gente frequentava o Castelinho do Flamengo, que era onde tinham os encontros de quadrinho. Então, quer dizer, eu percebia no Rio, quando eu ia para o Rio, que lá tinha o que eu queria e aqui na Baixada não tinha, principalmente em relação a quadrinho. Ora, tinha uma banca, que ela existe até hoje, que é a Banca do Osni, e ela é especializada em quadrinho, fica ali perto da Rua São José, mais ou menos ali. E ali você tinha uma gama de títulos ali que você não encontrava em qualquer lugar. Aqui na Baixada a gente tinha uma cultura de sebo muito forte. Então, o título que você encontrava, até quadrinho, vinil, livro, mas o título que você encontrava recentemente na banca de jornal, na livraria, você só encontrava no sebo depois. O próprio quadrinho do Batman, que eu fui alfabetizado, ele era um quadrinho de 1980, lançado pela editora Ebal. E eu sou nascido em 80. Então, quer dizer, essa cultura de sebo, ela era forte já desde essa época. O quadrinho, a maior parte da galera que consumia quadrinho aqui em Caxias, na Baixada, consumia quadrinho do sebo. Não era o título que estava na banca. Então, no Rio, quando eu ia para o Rio, você tinha uma gama maior, você tinha gibiteria. Nossa, aqui a gente foi ter uma gibiteria há muito tempo depois, já quase no final dos anos 90, e mesmo assim faliu, né? Hoje a gente tem uma gibiteca, e é um privilégio a gente ter uma gibiteca hoje na Baixada Fluminense, que é um lugar onde ninguém lê, onde ninguém acreditava que podia ter uma cultura de quadrinho, mas que hoje tem uma Capa Comics produzindo quadrinho, com artistas desenhando para o exterior, né? Com uma tentativa de costurar a cena do quadrinho carioca, né? A gente fazendo aí, em parceria com a UFRJ, fizemos a Semana Internacional de Quadrinho, né? Então, a gente percebe que algo mudou desde que a gente começou a fazer o que faz. Quando eu largo o telemarketing e percebo que eu quero viver daquilo que eu gosto e fazer aquilo que eu quero, eu crio um blog de internet chamado Tiras e Colocas. E aí eu começo a fazer tirinha. É onde desperta essa coisa do cartunista, né? De desenhar e tal, que eu desenhava já desde moleque por influência do próprio quadrinho. E eu começo ali no Tiras e Colocas, fazer umas piadas, umas tirinhas. O ano era 2012, tinha aquela coisa do fim do mundo. E aí eu faço uma brincadeira com os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E ali eu começo a fazer vai acabar, não vai acabar, né? Se não virar, olê, olê, olá, os caras cantando. E isso chama a atenção, né, do pessoal que vinha ressurgindo, né? Uma mídia que já havia em Caxias, que era o Jornal de Caxias. Jornal esse onde o Adail, que é o primeiro cartunista da cidade, trabalhou.
E dali, quando eu começo a fazer essas tirinhas, eu sou convidado a trabalhar no jornal, não só com as tirinhas, mas também diagramando, né? Que aí, quando eu começo a trabalhar para mim mesmo, eu começo a fazer freela, designer, e aí eu vou diagramar. Ali eu conheço o Fernando, que é o editor do Jornal de Caxias, né, dessa nova versão. E o Fernando, um mineiro, jornalista, pessoa fenomenal. A pegada regional, ela foi uma sacada, assim, do Fernando, né, no sentido de que, conversando sobre as coisas, ele vira para mim e fala: pô, Carpalha, vê se você faz umas tirinhas zoando essa coisa da realidade, né, daqui da Baixada, que a gente criticava muito. Os hábitos. Porque o Fernando, ele era mineiro. Então ele não conhecia nada sobre a cidade. Então eu geralmente passava para ele os costumes estranhos, cacos e crânios, né? Que é até um título, um texto do da Mata, se não me engano. E eu que passava essas coisas para ele. Eu que ele falava: olha, cara, aqui a coisa é assim, aquele bairro lá é mais perigoso, aquele é menos perigoso, enfim. E a gente conversava muito sobre os hábitos, né, das pessoas daqui. Por exemplo, aqui em Caxias você tem o hábito de andar de moto sem capacete. E se você tiver com o capacete, a polícia te para mandar tirar o capacete. Porque eles querem saber se você não é bandido. Então, quer dizer, há algumas inversões, né, que você fala: nossa, isso existe, mas existe. E aí a gente conversando, ele falou que você podia fazer umas piadas nessas tirinhas com esse tipo de situação. Então, houve um arrastão na cidade. E eu soube do arrastão e fiquei imaginando, né, o tipo de situação que poderia ter ocorrido ali em torno daquilo, e comecei a pensar em algumas coisas engraçadas. Então eu fiz uma tirinha de 3 tempos, onde no primeiro tempo vi um garoto correndo e estava o pai de braços cruzados esperando ele, e virava para ele e dizia: ô garoto, onde você vai com essa pressa? E no segundo quadro, o garoto, de onde você vem, né, com essa pressa? E no segundo quadro, o garoto respondia: eu estou vindo lá do centro, estava tendo arrastão. E no último quadro o pai dizia: você me volta de mãos vazias. Então essa tirinha, ela foi publicada no jornal, ela acabou repercutindo até mais do que as próprias reportagens. Eu percebi ali que fazer quadrinho com cunho regional dava samba, dava para fazer umas coisas onde as pessoas se identificassem, que tivesse a mentalidade, vamos dizer assim, do povo da Baixada Fluminense, né? Que a pessoa se olhasse e se visse. Você vê o quadrinho gringo, por exemplo, você vê o cara lá, todo mundo branco, do queixo quadrado, olho azul, né? E o nosso quadrinho aqui, né, precisava buscar essa representatividade, precisava mostrar esse tipo de coisa, né? Mostrar essa coisa malandreada, né? Mostrar enfim, né? Mostrar esses costumes que a gente tem aqui de uma forma geral. O detrito, ele surge justamente disso. Vários fatos acontecendo na cidade, e entre eles é roubado um carro com produtos radioativos. E a mídia, ela começou a alardear a notícia, pedindo para que os bandidos entregassem aquilo de alguma forma, para que não ocorresse como foi no episódio do Césio 137 em Goiânia, tivesse uma contaminação na região. E dito e feito, na história real, o carro foi abandonado em Cordovil e foi achado pelas autoridades, só que na minha história a carga foi parar no Rio Sarapuí, por engano, né? Porque as pessoas, elas estão jogando lixo no rio porque falta uma campanha de conscientização para que essas pessoas não façam isso. O Sarapuí já foi um rio navegável. E a minha personagem, que é o Renato Barros, que é um professor sem dinheiro, é um professor que precisa pedir empréstimo aos agiotas, porque ele, como um professor, um funcionário público, não teve o salário pago. E naquela ocasião, a prefeitura não paga nem os garis, a cidade está tomada pelo lixo. E nessa ocasião surge o detrito, um acidente químico com esse professor, ele se torna um monstro. E aí é a luta do homem contra a sua própria monstruosidade, né? Vendo que há muito mais monstruosidade na sociedade do que no monstro propriamente. E o detrito, ele vem trazendo uma série de elementos da lenda urbana local. O detrito, por exemplo, o inimigo dele, quando o Renato se transforma no detrito,
havia ali também um jacaré. Conta-se uma história de um jacaré chamado Juninho, numa favela ribeirinha ao Sarapuí, que ele teria sido aprisionado ali na margem, numa espécie de uma jaula, e que os bandidos matam as pessoas que devem a eles e jogam um picadinho pro jacaré. Então, de vez em quando, aparecia ali uma mão, uma perna boiando no rio. E, nossa, se é verdade ou não, eu não sei, mas é uma história horripilante e que precisa ser contada. E nenhuma linguagem melhor que o quadrinho para você contar esse tipo de coisa. Então, o inimigo do detrito é justamente o oposto, né? É o homem que luta contra a monstruosidade humana, e ele também vai ter que enfrentar a besta fera maior, a monstruosidade maior, que é o quê? É um animal, é uma fera que foi monstrualizada pelo próprio homem, jogando o quê? Restos humanos, carne humana para aquela fera. Então é um duelo entre monstros que... É um duelo do homem contra os seus próprios demônios. O Detrito é mais ou menos por aí, é mais ou menos isso. Eu crio o Detrito com o Alex Genaro, ele cria o visual do Detrito, porque eu precisava... O meu traçado, ele é um traçado cartunesco, ele é uma coisa cômica. E eu precisava que, para a história do Detrito não cair, né, numa comédia, ela tivesse o peso de um drama. Então eu convido o Genaro. O Genaro é um cara que eu conheço há 25 anos. E ele foi aluno da minha mãe, foi apresentado pela minha mãe justamente pelo fato da gente ter em comum a coisa do quadrinho. E aí a gente cria o Detrito e o Capa Comics começa as suas atividades. A gente começa a colocar histórias da Baixada Fluminense no gibi. A gente coloca a Baixada no gibi, é isso que a gente faz. E a gente coloca as lendas urbanas no gibi. Teve uma história do capeta no baile funk, por exemplo, que aconteceu de verdade. Né? Havia um baile funk que acontecia numa academia e o cara contratou um capoeira que se vestiu assim todo de branco, como se fosse um Zé Pilintra. E o capoeira entrou no baile funk e bateu no lado B e no lado A. E aí as pessoas ficaram acreditando que ele fosse uma entidade, porque ele desapareceu. Ora, o que sabe-se da história real é que o dono da academia onde aconteceu o baile funk era recém-convertido, queria se livrar do espaço, vender para uma igreja, e aí ele inventou toda essa história. Quer dizer, é um golpe publicitário que, quando cai na lenda urbana, ele é uma história contada até hoje. Então a gente pegou isso e transformou em quadrinho, a gente potencializou isso de uma outra forma. E a gente acredita que o quadrinho, ele mostre uma Baixada Fluminense que precisa ser mostrada. Essa baixada que a gente faz no quadrinho, apesar de ser uma baixada fictícia, da ficção, tem elementos da realidade. A gente tenta passar muito da nossa cultura, a gente tenta passar muito do nosso espaço, da nossa mentalidade. A Baixada é muito estigmatizada com essa coisa de página policial, né? O cidadão da Baixada, ele só serve para ser porteiro lá no Rio de Janeiro, né? E é complicado isso, a gente precisava fugir dessa imagem, precisava mostrar uma outra Baixada, que é a Baixada que a gente conhece e que não é vista. Então foi onde a gente começou a mostrar essa cultura através do quadrinho, mostrar que não era só a página policial, mostrar que não era só violência e sexo, tinha muito mais, tem muito mais potencial. Você vê, a Baixada tem cinema, produção cinematográfica, tem quadrinho, tem literatura, tem poesia, tem música. Você tem uma galera fazendo MPB, música popular da Baixada. Então, quer dizer, é muito potencial, é uma bolha cultural. E não ver isso, não prestar atenção nisso, é um crime. E fazer quadrinho é talvez uma das linguagens mais antigas da humanidade, uma das formas mais antigas que você tem de contar uma história, que é usar a ilustração. E assim, hoje a gente tem aqui com Capa Comics, quadrinho feito na Baixada Fluminense, que não perde para o que gringo nenhum faz. A gente tem a única gibiteca pública do estado do Rio de Janeiro funcionando, nessa mesma Baixada Fluminense, que é vista pelas páginas policiais, nessa mesma Baixada Fluminense, que é vista como aquele lugar feio, de gente feia, né? A gente tem valores sendo construídos, a gente tem a molecada tendo contato com arte, a gente tem dança, a gente tem um monte de coisa aqui. Eu costumo dizer que daqui a um tempo eu não vou precisar sair daqui para mais nada.
Eu não trocaria a Baixada Fluminense por nenhum lugar do Brasil. Eu sou nascido e criado aqui, a minha vida toda está aqui, todos os meus amigos estão aqui. Eu acho que todo o ar que eu respirei a minha vida inteira, a maior parte dele é daqui. A água que eu bebi é daqui. Então não tem como sair daqui, não. Tudo que eu faço é ligado a essa terra. Tudo que eu faço é em pró dessa terra. E sem nenhuma demagogia, eu não tenho nenhuma intenção de ser político. Quadrinho é minha vida, eu tenho tatuagem de quadrinho. Eu tenho a minha casa inteira, a decoração dela nas paredes é só quadrinho. É original de amigo que mandou para mim. A Capa Comics hoje, ela tem oportunidade, né? Olha se você veja que curiosidade, né? A gente da Baixada Fluminense, a gente tem a oportunidade de estar interagindo com os maiores medalhões do quadrinho, não só nacional como do mundo, né? O Hamilton Cabuna comendo feijoada com o Salvador Sanz, da Argentina. A gente traz o Dave Lloyd, né, o desenhista do V de Vingança, num evento internacional em parceria com a FRJ. A gente está fazendo a Gibizeira, que é um evento de quadrinho independente, trazendo vários artistas de quadrinho, não só a Capa Comics, mas levantando a cena carioca, trazendo vários artistas de quadrinho para a Baixada, mostrando essas várias produções autorais na Baixada Fluminense. Então, é um privilégio. A gente hoje, Capa Comics, viver do que faz e fazer o que faz na Baixada é um privilégio, é um sonho. A gente está aqui fazendo quadrinho e provando para todo mundo que você pode fazer arte no lugar onde você está, sem dever nada para ninguém. Dostoiévski, é um nome complicado, eu não sou especialista em literatura russa não, mas ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quando você conta uma história da tua praça, do quintal da tua casa, você universaliza aquilo. E eu acredito piamente que o que a Capa Comics está fazendo é isso, é universalizar o território da Baixada Fluminense. O dia ideal é todo dia. O dia ideal é todo dia porque a cada dia aqui você tem uma nova experiência. A cada dia aqui a história nunca se repete. Então, o dia ideal, mesmo que seja um dia conturbado, é aquele que você acorda e respira e expira e tem certeza que você morreu e renasceu e está ali.